Fala galera da primeira série, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 2, ok? Hoje a nossa aula vai ser sobre o nosso módulo 22. O módulo 22 trata de progressão aritmética, beleza? Então nós vamos ver primeiro esse conceito, lá na frente vocês vão ver sobre progressão geométrica, beleza? Antes da gente começar a falar desse conceito específico, a gente tem que voltar um pouquinho e relembrar de um outro conceito que é sequência, ok? Nós temos que relembrar aí, ou aprender, para quem nunca viu, o que vem a ser uma sequência, beleza? Porque a progressão aritmética é apenas um tipo específico de sequência, ok? Então vamos lá. Sequência é um conjunto de elementos considerados numa ordem específica, podendo ser finita ou infinita. Então eu dei um exemplo aqui, ó, de uma sequência finita, ó. Tem o A1, o A2, o A3, continua até o AN. O que isso significa? Tem uma sequência numérica. A1 é o meu primeiro termo da minha sequência, é o primeiro valor que eu vou colocar lá. A2 é o segundo termo, A3 o terceiro e assim sucessivamente. Onde eu chamei aqui AN-1 é o meu penúltimo termo, o meu penúltimo componente, e o AN é o último termo da minha sequência, ok? Aqui a gente colocou o Nzinho para poder generalizar, porque eu não sei o número de termos que tem essa sequência. Eu dei um exemplo genérico, beleza? Então isso é uma sequência. É um conjunto de elementos numa ordem. Tem quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, até o último, ok? Então, um exemplo, ó. A senha do meu cofre é dada por uma sequência de 6 números, todos menores que 100, que obedece a determinada lógica. Esqueci o terceiro número dessa sequência, mas lembro-me dos demais. São eles: 32, 27, esqueci o terceiro, 30, 38 e 33. Assim, qual o terceiro número da sequência? Bom, ele falou que essa sequência segue uma determinada lógica, ok? Então vamos tentar aqui analisar que lógica poderia ser essa. Ó, de 32 para 27, o que aconteceu aqui, ó? Tenta ver alguma relação entre esses dois números. O que aconteceu? A gente diminuiu, mas diminuiu de quanto? De 5, beleza? 32 menos 27 dá 5. Então, do primeiro para o segundo termo eu diminui 5. Aí a gente pode pensar, pô, pode ser que a gente continue diminuindo 5 para sempre. Mas a gente percebe que logo aqui, ó, no quarto, já é um número maior que o 27. Então, não foi essa sequência lógica que seguiu. Ele não foi sempre subtraindo 5. Então, a gente vai analisar os próximos, ó. Do 30 para o 38, eu somei 8. E do 38 para o 33, eu subtraí 5. Então eu subtraí 5 aqui e subtraí 5 aqui. Aqui eu somei 8. Então o que a gente pode perceber? Que a sequência tem essa determinada lógica, ó. Subtrai 5, soma 8. Quanto que dá? 27 mais 8? 35. 35, subtrai 5, 30. Soma 8, 38. Subtrai 5, 33. Então, a sequência lógica desses números subtrai 5, soma 8. Subtrai 5, soma 8. Subtrai 5, soma 8. A gente achou uma sequência lógica. Logo, se a gente subtraiu 5 aqui, a gente tem que somar 8. 27 mais 8 dá 35, e nossa resposta seria a letra A. Beleza? Esse é um tipo de sequência, ok? A gente sabe quem é o primeiro número, sabe quem é o último, e ela seguiu uma determinada ordem. Mas lembrando que sequência não precisa ter uma lógica, ok? Qualquer sequência de números é sequência. E aí o que a gente vai ver agora? O que vai vir a ser uma progressão aritmética? A progressão aritmética também é uma sequência, é um tipo específico de sequência numérica, ok? Vou dar uma lida aqui na definição formal, ó. Por definição, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. É importante mencionar que a diferença entre os termos é constante e é denominada razão. Então, o que vai acontecer
na nossa PA, na nossa progressão aritmética. Aqui atrás, ó, PA, ok? Depois a gente dá um primeiro elemento, um primeiro valor. A partir dele, a gente sempre vai somar ou subtrair um mesmo número sempre. E esse número eu vou chamar de razão, ok? Então vamos supor que a minha PA comece com o número 1. Se vamos supor que a minha razão seja 1, eu vou sempre somar 1. Então eu crio que PA 1, aí somo mais 1, 2, depois 3, depois 4, depois 5 e assim sucessivamente. Eu criei uma PA de razão 1, onde eu sempre vou somando uma unidade. Ah, pode ter uma PA com razão negativa. Você vai sempre subtraindo. Exemplo, o meu primeiro elemento é o 10. E eu vou sempre subtraindo 2. Então vai ser 10, 8, 6, 4 e assim sucessivamente. Ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, aqui embaixo. Ó, 1, 3, 5, 7, 9. Esse aqui é uma PA de que razão? O que eu tenho que fazer? Eu escolho um termo e subtraio do seu anterior, porque eu não vou sempre somando de um para o outro. Então, se eu fizer a subtração, eu vou encontrar qual que é a minha razão. Então, por exemplo, eu peguei esse número aqui, que é o 7, e subtraí do anterior dele, que era o 5. 7 menos 5 dá 2. Você poderia perceber claramente que do 1 para o 3 você somou 2, do 3 para o 5 você somou 2, do 5 para o 7, do 7 para o 9 você está sempre somando 2, logo a sua razão é 2, ok? Mas quando tiver uma PA que não seja tão clara assim a sua razão, você sempre pega um valor e subtrai do seu anterior que você vai conseguir tirar a sua razão. E aí, galera, a gente tem como classificar essa PA em 3 casos. Uma PA crescente, uma PA decrescente e uma PA constante. E a gente vai classificar ela de acordo com essa razão. Se a minha razão for um número maior do que 0, a minha PA vai ser crescente. Pensa comigo. Se eu tenho um valor e eu vou sempre somar a razão um número que é maior do que 0, então esse número vai sempre crescendo, ok? Então por isso a minha PA é crescente. Se a minha razão for um número menor do que 0, ou seja, for um número negativo, o que vai acontecer com a minha PA? Os valores vão ficando cada vez menores, então a minha PA vai ser decrescente. Ah, mas e se minha razão for exatamente igual a 0? Se for exatamente igual a 0, todos os elementos da sua PA são iguais. Imagina, o A1 na sua PA, o primeiro elemento é 2. Se a razão é 0, você vai somar 0. 2 mais 0, 2. Mais 0, 2. Então a sua PA ficaria com todos os elementos iguais a 2. E aí você diria que a sua PA é uma PA constante. Ok? Então voltando para o nosso exemplo aqui, ó, a gente encontrou razão 2. Razão 2 é maior do que 0, logo essa PA é uma PA crescente. Beleza? Agora, a gente tem uma coisa para encontrar um valor qualquer da nossa PA lá na frente, sem ter que olhar um a um. E a gente chama essa formulinha que nos ajuda de termo geral da PA. Como assim, professora? Imagina o seguinte, eu te falo que existe uma PA de que o primeiro elemento é 20 e tem razão 13. E aí eu quero saber qual que é o 25º elemento da sua PA. Então você teria que pegar o 20 e ir somando de 13 em 13 até chegar lá no 25º elemento. Para você não ter que fazer esse trabalho todo, você tem essa formulinha aqui do termo geral da PA, ok? Então ela é usada para determinar qualquer termo da PA quando se tem conhecimento apenas do primeiro termo e da razão. Se você sabe o primeiro termo e você sabe a razão de uma PA, você consegue encontrar qualquer elemento lá na frente sem ter que fazer um a um, ok? E aí a gente pode demonstrar essa formulinha aqui, mas eu não vou fazer isso na aula de hoje, ok? Então essa é a fórmula do termo geral de uma PA, onde N é o número de termos, é o número que você quer chegar. Se você quer encontrar o 10º termo, N é igual a 10. Se você quer encontrar o 25º termo, N é igual a 25, ok? E assim sucessivamente. Então essa é a formulinha. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Onde, novamente, a N é o valor que você quer encontrar, o A10, o A20, o A30.
O A1 é o primeiro termo da sua PA. O N é o número que você quer encontrar, ok? A posição do número que você quer encontrar. E o R é a razão da sua PA. Então, uma outra coisa que a gente pode perceber é o seguinte: essa definição pode ser ajustada para o seguinte caso. Se ao invés de você começar do A1, vamos supor que você não tem o A1, mas você tem o A3, você pode reajustar essa formulinha aqui, ok? E aí você usa essa. AN é AK mais N menos K vezes R. Então, a gente tem essas duas formulinhas aqui de termo geral. Qual é a diferença? Essa você vai usar quando você tem o A1. Essa você vai utilizar quando você tem um outro termo sem ser o A1 da sua PA. Então, um exemplo aqui para a gente poder simplificar um pouco o que eu estou falando. Imagina que eu tenho essa PA, A1, A2, A3 e A4. E aí o que eu posso dizer, por exemplo? Eu sei que o A4 é o A2 mais 2R. Por quê? Do A2 até o A4 eu andei duas vezes, tá vendo? Uma, duas. Então, o A4 vai ser o A2 mais duas vezes a razão. Então, a gente tem como fazer dessa forma, ok? Um exercício aqui para a gente poder praticar esse termo geral, para vocês verem na prática como é que isso vai ficar. Então, número 1. Qual a razão de uma PA na qual o quarto termo é 30 e o 12º termo é 62? O que a gente vai fazer? Bom, eu sei que essa é a fórmula do termo geral, ok? Eu sei que o A4 é o A1 mais 3R, ok? Lembra, ó, A4, então o N é igual a 4. A1 você repete. Se o N é igual a 4, vai ficar 4 menos 1, 3R, ok? O valor que está aqui, ó, o 4, se você está usando o A1, vai ser sempre 1 a menos da razão. Então, o A20 é A1 mais 19R. O A50 é A1 mais 49R. O A23 é A1 mais 22R. Sempre 1 a menos, beleza? E aí ele falou que esse A4 é 30. Então, no lugar do A4, eu vou colocar 30, beleza? Guarda essa equação aí. A gente vai para outra informação, ó. O 12º termo é 62. 12º termo, então, é o A12. O A12, como eu falei, é o A1 mais 11R. Sempre 1 a menos. O A12, ele falou que é 62. Então, no lugar do A12, eu vou colocar 62. Essas duas equações que nós encontramos, eu vou colocá-las juntinhas aqui e fazer um sistema. Aqui, galera, vocês podem resolver da forma que vocês preferirem, ok? Pode fazer adição, pode fazer substituição, pode fazer comparação, vocês que sabem. Pode multiplicar aqui uma delas por menos 1 para cancelar esse A1 aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de multiplicar por menos 1 primeiro e depois somar, eu vou subtrair as duas equações, ok? Vou fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Como é que vai ficar, ó? 62 menos 30 dá 32. A1 menos A1 dá 0, cancela. 11R menos 3R dá 8R. Então, a gente tira aqui 32 é igual a 8R. Então, 8R é igual a 32. Então, R é 32 dividido por 8, que é 4. Então, a gente encontrou a razão da nossa PA apenas utilizando o termo geral. Beleza? Mais um exemplinho aqui para a gente poder trabalhar essa fórmula. Ó. Determine o 32º termo da PA. E aí, ele te deu aqui o início da sua PA. Então, como eu estava falando, você poderia ir aqui, ó, de 15 para 11. O que aconteceu? 15 para 11, eu subtraí 4. De 11 para 7, também subtrair 4. Então, a gente já encontrou a nossa razão. Eu vou sempre subtraindo 4, então a minha razão é menos 4. Ah, professora, não percebi. Como é que eu ia encontrar essa razão? O que a gente falou? Pega qualquer um dos termos da sua PA, por exemplo, o 7, e subtrai do anterior. Quanto que dá 7 menos 11? Menos 4, ok? Então, você tem essas duas ideias aí para poder encontrar essa razão. E aí, o que você poderia fazer?
e subtraindo menos 4, menos 4, menos 4, até você chegar no 32º termo dessa PA. Mas você encontraria, né, uma grande conta aqui. Então, por isso que a gente vai utilizar a fórmula do termo geral. Então, ó, substituindo os valores agora. O N é exatamente o que eu quero descobrir, ó. O 32. Então, o N eu substituo por 32. Aonde tem N, eu boto 32, tá vendo? O R a gente já descobriu que é menos 4. E o A1 a gente tira aqui da própria PA. A gente vê quem é o primeiro termo, é 15. Só fazer essa substituição e agora virou só fazer continhas. 15 mais 32 menos 1 dá 31, vezes menos 4. 31 vezes menos 4 dá menos 124. Menos 124 mais 15 dá menos 109. Então, nós encontramos que o 32º termo dessa PA é menos 109. E aí, galera, a gente tem algumas notações especiais. O que isso significa? Alguns jeitinhos de escrever a nossa PA que vai facilitar um pouco nos nossos cálculos, ok? Não tem que fazer assim. Isso aqui é umas coisas, são macetes que ajudam a gente a resolver a questão. Então, é o que está escrito aqui, ó. É uma opção mais prática para o cálculo de uma PA, ok? E aí a gente vai ver aqui para três casos, que é PAs que tem 3 termos, 4 termos ou 5 termos. Olha só, para a PA de 3 termos, a gente escreveria assim, né? Ó, A1, A2 e A3. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Como que a gente pode reescrever isso para ficar de um jeito mais fácil para fazer as nossas contas? A gente chama o A2, esse cara aqui do meio, de X, ó. Tá vendo? O do meio é X. Se o do meio é X, quem veio antes é X menos a razão e quem veio depois é X mais a razão. Porque a gente vai sempre somando R, né? Então, ó, se você somar R aqui, vem o X. Se você somar R aqui, fica X mais R, ok? Então, esse é o jeito da gente escrever uma PA de 3 termos para facilitar as nossas contas. E se essa PA tiver 4 termos, como é que a gente vai fazer isso? Ó, você vai chamar o A1, aqui, ó, A1, A2, A3 e A4. Assim a gente poderia escrever normalmente, né? O que a gente vai fazer? O A1 continua, é o primeiro termo. O A2 vai ser A1 mais R. O A3 vai ser A1 mais 2R. O A4 vai ser A1 mais 3R. Essa é a forma mais fácil de a gente trabalhar com PAs de 4 termos. E quando for 5 termos? A gente vai chamar o A3 de X. Então, vamos voltar lá para aquela ideia da PA com 3 termos, ó. Aqui no meio é X. Quem vem antes é X menos R. Quem vem depois é X mais R, ok? E aí, o primeiro termo e o quinto termo é só você tirar mais um R aqui para a esquerda e na direita você adiciona mais um R. Então, X menos R. Se você tira mais um R, fica X menos 2R. E aqui é a mesma coisa. X mais R, adiciona mais um R, X mais 2R. Então, se você olhar daqui, ó, do primeiro termo para lá, você vai perceber que a gente está sempre somando R, ó. X menos 2R. Se você somar um R, fica X mais R. Soma um R. X mais R, X mais 2R. Beleza? Então, um exercício aqui para vocês perceberem como que substituir os elementos da nossa PA daquela forma podem facilitar os nossos cálculos. Olha, obtenha uma PA de 3 termos, tais que a sua soma seja 24 e o seu produto seja 440. Então, ó, a nossa PA, como eu quero uma PA de 3 termos, eu vou chamar o A2 de X, tá vendo? O cara do meio de X, o anterior de X menos R e o posterior de X mais R. E aí, o que a gente vai fazer? Eu sei que a soma desses 3 elementos é 24. Então, eu vou escrever, ó, X menos R mais X mais R tem que dar 24. Escrevi aqui, ó, a soma desses 3 termos dando 24. E aí, a gente pode fazer essa continha, ó, X mais X dá 3X. Menos R mais R cancela, dá 0. Isso tudo é igual a 24. O que vai acontecer? Se 3x é igual a 24, x é igual a 8. Então, a gente descobriu o x, mas a gente quer saber a PA. A PA está em função de x,
e de R. Então, a gente precisa descobrir também o R, ok? E aí a gente vai usar essa outra informação que ele dá aqui, ó. O produto é 440. Então, eu sei que x menos R vezes x mais R tem que ser 440, porque ele falou que é o produto. Então, a gente faz isso, ó. X menos R vezes x mais R é 440. Aqui vocês podem aplicar distributiva. X vezes x menos R vezes x. E esse resultado aplicar distributiva de novo. Mas eu vou fazer de um jeitinho mais rápido, ó. X menos R, x mais R, tá vendo que são os mesmos valores, x e R, só que com sinais trocados? Quando isso acontece, é um produto notável. Isso aqui é resultado de uma diferença entre quadrados. Então, a gente pode escrever isso aqui como diferença entre quadrados, ok? Mas antes eu já substituí o x por 8, porque a gente já descobriu que o x é 8. E aí a gente faz a diferença entre quadrados, ó. 8 menos r e 8 mais r dá 8 ao quadrado menos r ao quadrado. E lembrando, como eu acabei de falar, isso aqui é uma diferença entre quadrados, é um produto notável. Mas se você não sabe fazer, não lembra disso aqui, dá uma pesquisada, dá uma olhada aí em diferença de quadrados. Diferença de quadrados não, é diferença entre quadrados. E aí você, mas se não quiser fazer, pode aplicar a distributiva que vai dar o mesmo resultado, ok? Aí esse 8 que ficou sobrando aqui, ó, que era esse xzinho, tá vendo? Xzinho, x é igual a 8, substituir. Esse 8 vai passar para o outro lado dividindo. Então, fica 440 dividido por 8. 440 dividido por 8 dá 55. E aí a gente passa o 55 para a esquerda e o menos R para a direita. O menos R vem para cá positivo e o 55 vem para cá negativo. 64 menos 55 dá 9. Então, a gente tem que R ao quadrado é 9. Logo, R vai ser raiz de 9. Ok? E a gente tem que é 3. E aí, galera? E aí é só a gente agora substituir aqui os valores para poder encontrar essa PA. X é 8 e R é 3. Então, 8 menos 3, 5. X é 8 e x mais R, 8 mais 3 dá 11. Então, essa é a nossa PA. 5, 8 e 11. É só substituir o x por 8 e o R por 3. E aí, mais um macetinho aí para facilitar um pouquinho a vida de vocês. É a média dos termos adjacentes. Sempre em uma PA, a gente tem que a média dos termos. A média dos termos adjacentes é sempre o carinha do meio. Como assim, professor? Ó, imagina uma PA com esses três termos, A, B e C. Esses três caras nessa ordem, ok? A o primeiro termo, B o segundo e C o terceiro. O B não é quem está no meio? Quem está no meio é exatamente igual à média de quem está do lado. Então, o A, que está aqui na extremidade, e o B e o C, os dois que estão em volta do B, se eu fizer a média entre eles, vai dar exatamente o B, que é quem está no meio. Então, é isso que está dizendo essa fórmula. O B é A mais C sobre 2. O que é A mais C sobre 2? A média entre A e C, beleza? Então, dados três termos consecutivos, o termo central é exatamente igual à média dos termos adjacentes da minha PA. E por último, eu queria falar com vocês sobre interpolação. O nome parece complicado, mas é bem tranquilo de fazer isso, ok? Basicamente consiste em inserir números para que a sequência que for gerada forme uma PA. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho A1, A2, A3, A4 e A5, ok? Eu quero que isso daqui forme uma PA. Então, por exemplo, imagina que esse A1 seja 2 e esse A5 seja 10. Quem que tem que ser esses números aqui no meio, ó, esses três valores ali no meio, para que isso aqui forme uma PA? Porque se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, aqui 1, 1 e 1, os três valores aqui, 1, por exemplo, isso aqui não vai ser uma PA, né? Porque de 2 para 1 eu tenho uma razão e de 1 para 1 eu tenho outra razão. Então, isso nem seria uma razão, não seria uma PA. Seria apenas uma sequência sem lógica nenhuma. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vocês podem perceber que a razão nessa PA é 2. Então, poderia ser assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10.
Dessa forma aqui, a gente formou uma PA. Pô, professora, mas como que você descobriu que essa razão é 2? Como que a gente descobre quem é a razão e quem são esses caras que entram aqui no meio? Vou mostrar para vocês agora no meu exemplo, ó. Eu quero interpolar 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40. O que significa meios aritméticos? São esses numerozinhos que eu vou encaixar no meio entre os meus dois extremos, ok? Então, eu tenho aqui um primeiro valor que é o menos 2 e eu tenho aqui o meu último valor que é o 40 e eu quero interpolar 5 caras aqui entre esses dois valores. Então, eu quero saber quem são esses 5 valores. O que eu vou fazer? Eu não quero que isso aqui forme uma PA, então eu vou utilizar a fórmula da PA. Eu sei que essa PA aqui tem 7 termos, né? Então, o meu N é igual a 7, onde esse 40 é o meu A7, é o meu sétimo termo, e esse menos 2 é o meu A1, meu primeiro termo da minha PA. Então, eu posso escrever aqui uma coisa para encontrar a minha razão. O meu A7, lembra que eu falei para vocês? Qualquer valor lá na frente é o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A7 vai ser A1 mais 6R. Eu sei quem é A7, é 40. Eu sei quem é A1, menos 2. Então, eu vou conseguir descobrir quem é a razão. Então, A7 vai 40, A1 é menos 2. E aí eu descubro a razão. Tranquilo? Passa esse menos 2 para o lado de lá positivo. E eu encontro que a minha razão é igual a 7. Só fazer essas continhas. 42 divididos por 6, ok? Se a minha razão é 7, como eu chego de menos 2 até 40 em razão 7? Sempre somando de 7 em 7. Então, ficaria menos 2 mais 7. Menos 2 mais 7, 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 19. E assim sucessivamente. Se você pega seu primeiro termo e vai somando 7, você vai conseguindo descobrir esses 5 meios aritméticos que você precisava. Então, a gente conseguiu aí interpolar esses 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40. E por último, a última formulinha que nós vamos ver aí na aula de hoje é a soma dos termos de uma PA. Isso aqui só funciona para PA finita, ok? Para PAs infinitas, a gente tem outra fórmula. Essa fórmula só funciona para PAs finitas, ou seja, aquelas que a gente tem o início e tem o fim, beleza? Então, aqui, eu dei um exemplo para vocês que é bem comentado aí na história, que um professor foi castigar alguns alunos da turma e falou para eles fazerem essa conta, somar os valores de 1 até 100, e aí rapidamente um aluno fez essa conta e falou que era 5.050. E aí como que ele fez essa conta? Ele não somou 1 a 1. Ele percebeu o seguinte, ó. Se eu pegar o meu primeiro termo e somar com o último, quanto que dá? 101. E se eu pegar o meu segundo termo aqui e somar com o penúltimo, 99 mais 2, também dá 101. Então, se você somar o segundo termo com o penúltimo, também dá 101. E isso vai acontecendo para todos os outros valores, ó. 3 mais 98, 4 mais 97. Então, ele só viu que só precisava somar 101 algum número de vezes. E que número de vezes seria isso? Se você está pegando de 2 em 2, então, se você tem 100 números, está somando de 2 em 2, você vai fazer 50 somas, concordam? Então, foi isso que ele fez, ó. O 100 mais 1. Quantas vezes ele fez essa soma de 101? 100 dividido por 2. E aí, essa aqui é a construção da nossa formulinha da soma dos termos. Aqui está num exemplo, ok? Eu estou usando valores. Mas aí a gente generaliza, utiliza numa PA qualquer, onde a gente tem A1, A2, A3, até o AN. O que vai acontecer? A gente pega o primeiro termo e soma com o último, A1 mais AN. E quantas vezes a gente vai fazer essa soma? N vezes, só que a gente tem que dividir por 2. Porque se a gente está pegando de 2 em 2 termos para somar, a gente não vai somar 100 vezes, por exemplo, como no exemplo anterior, a gente vai somar 50. Se aqui tem N, então a gente vai somar N sobre 2 vezes, ok? Então, essa é a fórmula do termo geral da soma dos termos de uma PA. Onde
Sn é a soma de todos os termos, A1 é o primeiro termo, An é o último termo que você quer somar, e N é a quantidade de termos que você está somando. Imagina, por exemplo, você está somando uma PA que tem 50 termos. O que você vai fazer? A1 mais A50 vezes 50 sobre 2. E isso vai ser a soma dos seus 50 termos da sua PA. Então, galera, essa foi nossa aula de hoje do módulo 22. Na próxima aula, a gente vai fazer exercícios, que é do módulo 23, sobre progressões aritméticas, beleza? Recapitulem aí todas essas fórmulas, que elas serão muito utilizadas nos próximos exercícios. É isso, um beijo e até a próxima aula.